En- Então, pessoal, continuando a aula, aqui tem um exemplo de um bioreator agitado mecanicamente, tá bom? O STR, que é o mais comum. Eu peguei um exemplo dele pra gente discutir, tá bom? Então, ele tem um motor com eixo central, né? Que ele fica girando, o motor fica girando esse eixo aqui, central, tá bom? E nesse eixo tem ligado umas pás nele, algumas pás nesse eixo. E conforme esse eixo vai girando, essas pás vão agitando. Elas são os agitadores, tá bom? E vão homogeneizando o meio. Beleza? Nós temos também a chicana. A chicana ela impede a formação de turbilhão dentro do líquido, de vórtex, tá bom? Então, o turbilhão é aquilo quando, por exemplo, quando você deixa a água escorrer no ralo, que ela faz aquele giro, aquele vórtex. Então, isso não é interessante aqui. Então, a chicana ela destrói esse turbilhão, a formação desse vórtex, beleza? Nós temos um eixo de alimentação, que ele pode ir alimentando com ar e meio de cultura, se a gente precisar, tá bom? Depende do tipo de fermentação. E nós temos também uma camisa de resfriamento e aquecimento, pessoal, que na verdade, essa camisa de resfriamento e aquecimento, ela pode esfriar ou aquecer, né? E quem faz a distribuição do calor no meio é o agitador. Então o agitador ela também distribui o calor, distribui a oxigenação. Então ela, além de agitar o meio, ela também faz essa distribuição de calor, de temperatura dentro do meu bioreator, beleza? Então esse é o esquema básico, os componentes básicos de um modelo STR, beleza? Vocês vão ver um vídeo aí que eu mandei para vocês que o cara especifica bem certinho cada um deles e mostrando as peças, tá bom? Nós temos também, pessoal, aí nós vamos. A gente definiu de. O tipo de bioreator que a gente viu os vários tipos de bioreatores, né? Agora nós temos que definir, pessoal, as formas de processo fermentativo. Que tem várias formas de processo fermentativo, pessoal. Nós temos a forma descontínua, descontínua alimentada, semicontínua e o contínuo, beleza? Então, tendo um resumo básico de como que funciona um processo fermentativo, um bioreator, eu tenho meu inóculo, eu faço meu inóculo, né, em laboratório e eu faço um inóculo germinador, que é o inicial, que nem eu expliquei para vocês no começo da aula. Então, um frasquinho menor a nível laboratorial. Então, tudo que entra nele é controlado, pessoal. O ar é esterilizado, ele é comprimido e controlado. O meu meio de cultura ele é selecionado e ele é esterilizado. E junto com o meu meio de cultura, pessoal, eu adiciono a matéria-prima. A matéria-prima é o que vai ser transformado no meu produto, tá bom? Então imagine que eu quero fazer álcool. Então eu jogo a glicose, que é a minha matéria-prima lá, e daí a bactéria, o fungo vai lá, vai metabolizar essa glicose e gerar o álcool, tá bom? Então a matéria-prima é o que vai ser transformado no meu produto de interesse, beleza, pessoal? Então eu misturo essa matéria-prima no meio de cultura, esterilizo tudo e jogo dentro do frasco também, tá bom? E tudo é controlado. Depois de um tempo que ele tiver que crescer bastante a célula, tiver um volume considerável de célula, eu passo pro tanque, pro bioreator industrial, que é o tancão maior, beleza? Aí aqui é o mesmo esquema. O meio de cultura é selecionado, esterilizado, o ar também que entra nele é esterilizado, é tudo controlado, pessoal. Depois que meu reator fez o processo fermentativo, eu tenho que fazer o downstream, pessoal. O downstream é eu fazer a purificação do meu composto, tá bom? Aí eu passo para a parte de separação das células. Se eu quiser pegar o caldo fermentado para eu tirar o meu produto que tiver lá, beleza. Se meu produto for intracelular, eu tenho que destruir as células para pegar o que está lá dentro, tá bom? E depois eu recupero o produto que eu quero, e daí eu tenho o meu produto e eu tenho o tratamento de efluente, que é o que sobra, o que sobrou, o que restou, tá bom? E daí o que restou, eu trato ele antes de jogar fora, pessoal, beleza? Então esse é um esquema básico, simples, de como que funciona um processo fermentativo, a condução, um bioreator no processo fermentativo, beleza? E aí nós temos várias formas de condução desse processo fermentativo. Então nós temos a forma com ou sem recirculação de células. Com recirculação de células, eu mantenho as células lá, tá bom? E sem recirculação, eu coloco umas células novas para crescer no meu tanque, tá bom? Então eu tenho a fermentação descontínua, pessoal. A fermentação descontínua é o meu tanque, o meu bioreator produziu tudo que tinha que produzir já. Eu pego ele é isolado, ele é fechado, pessoal. Ele produziu, eu coloco tudo ali dentro e fecho ele. Depois que ele produziu tudo que ele produziu, eu pego ele, tiro o meu produto que eu quero, tiro o líquido, isolo tudo que eu preciso e jogo tudo fora. E daí eu tenho que pegar o tanque, lavar o tanque inteiro, esterilizar o tanque inteiro, peça por peça, para usar de novo e começar um produto e começar uma fermentação nova, tá bom? Então, ele é descontínuo porque eu tenho que fazer entre um processo e outro, eu tenho que reiniciar o tanque. Eu tenho que lavar ele de novo, esterilizar ele para colocar os componentes novos ali, tá bom? Tanto o meio de cultura quanto o inóculo, matéria-prima, tudo, tá bom? Nós também temos descontínuo alimentado, pessoal. O descontínuo alimentado é um descontínuo que eu vou fazer isso também. Uma hora eu vou parar ele, vou ter que limpar ele também, tá bom? Mas ele é alimentado porque eu sempre mantenho um fluxo de alguma coisa nele. Ou eu fico trocando meio de cultura, coloco meio de cultura novo o tempo todo para aumentar o rendimento desse meu processo. Ou eu fico circulando gás, que às vezes
o micro-organismo consome oxigênio, por exemplo. Aí eu tenho que fazer ele ficar circulando oxigênio ali, alimentando ele com oxigênio, para não faltar oxigenação no meio, para ele conseguir trabalhar, tá bom? Então o descontínuo alimentado, apesar de eu ter que limpar o tanque no final do processo, eu consigo fazer o rendimento ser maior. Por quê? Porque eu vou alimentando ele com produtos novos e o rendimento dele acaba sendo maior, tá bom? E aí nós temos o semicontínuo, pessoal. O semicontínuo, pensa, eu tenho esse tanque aqui. Eu pego uma parte só do meu produto dele, normalmente a parte líquida, e deixo acumular o mosto no fundo, que é aquela parte mais sólida, tá bom? Então eu tiro a parte líquida, isolo o meu componente da parte líquida, e depois eu completo com meio de cultura novo, com nova parte líquida, né? Até o limite que ele estava inicialmente, e deixo eu trabalhar. Então, eu não vou limpar ele, reiniciar de novo. Eu só vou tirar o meu produto daquele líquido e acrescentar líquido novo, meio de cultura novo, e fazer ele continuar trabalhando, beleza? E no contínuo, pessoal, ele tem um fluxo constante de tudo. Então ele fica passando matéria-prima, ele fica passando meio de cultura, ele tem um fluxo contínuo de gás. Então ele fica circulando tudo e ele é contínuo, você nunca para o processo, tá bom? Então esses são os tipos de fermentação que a gente tem, pessoal. Aí a gente vai selecionar eles de acordo com o nosso alvo, o nosso interesse. Beleza, pessoal? Pessoal, agora um exemplo aqui que eu coloquei para vocês no texto, que é o exemplo da produção do glutamato monossódico. O glutamato monossódico é o Ajinomoto, pessoal. Como que eu produzo ele? Ele é um produto biotecnológico, tá bom? Então vamos lá, começar no começo. A cana de açúcar é selecionada, ela é moída e esse açúcar é colocado dentro do tanque, tá bom? E daí o micro-organismo de fermentação, coloca o micro-organismo de fermentação ali dentro também, beleza? E esse micro-organismo ele faz o quê? Ele começa a colocar os açúcares dele para dentro, como tá aqui, ó, o açúcar vermelhinho, e o produto dele é pretinho, tá bom? Então ele começa a acumular os açúcares dentro das células, e essa célula começa a converter o açúcar em produto dentro das células. Só que conforme vai acumulando o produto na célula, a minha célula de interesse ela não vai manter o produto intracelular. Ela começa a eliminar o meu Ajinomoto, o meu glutamato monossódico, para o exterior das células. Beleza? Então eu tenho um líquido onde o meu produto ele vai ficar boiando no líquido e não intracelular. Beleza? Então esse glutamato monossódico, depois eu retiro esse líquido, mantenho as bactérias lá, tá bom? Ou o micro-organismo lá, eu retiro esse líquido e eu cristalizo o líquido. Lembra como que eu faço a cristalização? Eu começo a evaporar o líquido e começo a formar só o cristal do sal ali, que no caso é o glutamato monossódico, tá bom? Então ele é um exemplo de um processo de fermentação que a gente usa, que vocês consomem o produto e que vocês sabem como que ele chega ali. Eu quis mostrar só um exemplo para vocês de como que funciona o processo fermentativo, beleza? E daí eu acabei achando esse exemplo para vocês aí do glutamato monossódico. Pessoal, a aula de hoje é isso daí, ela tá meio pesada e eu espero dúvidas de vocês, beleza? Eu sei que vai surgir dúvidas, então eu tô aqui para tirar dúvida de vocês até as 10 horas, que é o horário da nossa aula, ok? Um abraço para todo mundo aí e fico no aguardo da resposta de vocês aí, tá bom? Abraço, pessoal!